E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou tentar trazer mais curiosidades, mais informações, né? O vídeo passado ficou meio que genérico, eu só pincelei algumas coisas. Então eu queria começar esse vídeo mostrando para vocês esse mapa. Esse é o mapa da cidade de Washington, D.C. E eu queria destacar ali o lado esquerdo, ali, atravessando o rio, é o Arlington Cemetery. Então esse cemitério ele é bem importante, tem algumas coisas para ver, né, e, normalmente esse cemitério ele aparece na lista de coisas para fazer em Washington. Eu não consegui visitá-lo, eu acabei deixando ele meio que por último, e infelizmente quando eu cheguei, nele, já estava próximo do horário de fechar, que é às 5 horas da tarde. Então isso é uma coisa que eu queria avisar vocês, né, que, quase tudo em Washington DC fecha, às 5 da tarde. Então quando vocês estiverem planejando sua viagem, levem isso em consideração, né. Existem alguns lugares que você pode visitar a qualquer momento do dia, como o Lincoln Memorial, o Thomas Jefferson Memorial, o obelisco do lado de fora, porém, os museus, e alguns outros lugares, infelizmente é somente até às 5 da tarde. Ali, do lado do Arlington Cemetery, né, ali mais embaixo você tem o Pentágono. Eu também não consegui visitar o Pentágono, mas eu imagino que deve ser uma região mais controlada, não sei o quão próximo você pode chegar, questão de segurança, né. Mas desse lado esquerdo eu gostaria de destacar ali em cima o Marine Corps War Memorial. Eh, esse memorial é um memorial bem bonito, ele é bem grande, e eu acredito que você já tenha visto essa foto em algum lugar, e esse memorial ele tem uma história bem interessante. Esse monumento ele foi inspirado numa foto real, de uma operação, militar americana no Japão, e inclusive essa imagem é bem famosa, ganhou o prêmio Pulitzer, e é uma homenagem aos fuzileiros navais americanos por tudo que eles fizeram pela nação, né. Se eu não me engano, os fuzileiros navais eles são um grupo de elite da marinha americana. Aí pessoal, eu queria voltar naquele mapa, só que aí eu tirei agora a parte da esquerda, que eu já apresentei, e eu queria, focar nessa parte mais central, né. Então ali você tem o Memorial do Lincoln, você tem o Memorial do Vietnã, o Memorial da Coreia, o Memorial ali do Martin Luther King ali embaixo, você tem o Obelisco, em cima do Obelisco a Casa Branca, ali você tem o Museu Nacional, a Galeria de Arte Nacional, o Air and Space Museum, o Capitólio, a Biblioteca do Thomas Jefferson. Ali embaixo acabou, não saindo na imagem, mas você também tem o memorial, né, do Thomas Jefferson. Então, basicamente, esses são os principais as principais atrações, assim, da cidade, né. E, pessoal, eu comentei que você anda bastante, né. Então, do Lincoln Memorial até o Capitólio, dali, se você andar em linha reta, aproximadamente 1 hora. Mas como não é em linha reta, você atravessa a rua, você entra nos museus, então, você acaba andando bem mais que isso. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da Casa Branca. Por incrível que pareça, a Casa Branca eu achei ela pequena. E o lado de lá, né, que o GPS me levou, estava bloqueado, tinha aquelas grades, e aí eu comentei com o meu chefe, ele já trabalhou na Casa Branca, morou um tempo em Washington DC, então ele me deu várias dicas, e ele falou: "Sabrina, tenta ir para o outro lado, né". E aí eu segui as instruções e cheguei aí nesse lugar, aí eu consegui ter uma imagem mais limpa, apesar de também ter a grade, né. E uma curiosidade da Casa Branca é que, teoricamente, você pode visitar a Casa Branca, né. E aí eu pesquisei, entrei no site para ver como que fazia. Caso você não seja cidadão americano, quem faz a solicitação para você visitar a Casa Branca é a sua embaixada. Então eu entrei em contato com a embaixada brasileira, e aí eles falaram que infelizmente a Casa Branca não estava aceitando solicitação de visita. Então eu não pude visitar, também acredito que foi devido ao momento, né, estava perto das eleições americanas, fui no finalzinho ali de outubro, mas, não sei como que vai ficar no futuro, né, se essas visitas ainda vão ser permitidas, então eu acho que vale a pena vocês conferirem e tentarem entrar em contato com a embaixada brasileira, caso vocês tenham interesse de fazer esse passeio, para ver se esse passeio vai estar disponível na data que vocês forem. Bom, pessoal, apresentar para vocês um pouquinho do monumento do Abraham Lincoln.
O Abraham Lincoln, ele foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Ele liderou o país num momento muito delicado que foi a Guerra Civil Americana. Ele foi responsável por abolir a escravidão e infelizmente ele foi assassinado. Ele foi assistir uma peça de teatro e um rapaz deu um tiro nele. Bom, pessoal, falar um pouquinho do Capitólio. O Capitólio foi um dos meus passeios favoritos em Washington, D.C. Eu comentei no vídeo passado que você pode fazer uma visita guiada. Eu consegui uma vaga de última hora, mas o recomendado é agendar com antecedência no site. O Capitólio é onde fica localizado, o Senado e a Câmara Americana. Infelizmente, durante o tour você não entra em algumas salas que são bem interessantes. Você pode, ir sozinho depois quando o tour finaliza, porém novamente eu não consegui visitar por questão do horário. Então eu acabei indo num dos últimos tours do dia, e aí quando a gente encerrou já estava ali próximo das 4h30, 4h40. Infelizmente algumas salas elas fecham esse horário. Então, novamente, se atentem com o horário, evitem pegar um dos últimos tours, porque aí você não vai ter tempo extra para visitar essas salas que eu comentei. Pessoal, eu acho que eu não falei isso ainda em nenhum vídeo da série de Washington DC, né? Mas o George Washington, ele é quase que uma figura messiânica, assim. Você vê ele em todos os lugares, você vê quadro dele em todos os lugares, referência dele em todos os lugares. E de todos os Founding Fathers, ele é o que tem mais destaque, é o que aparece mais. E ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né, ele foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, e no domo, lá dentro do Capitólio, você tem essa imagem. Essa imagem, se eu não me engano, a tour guide, ela falou que foi feita à mão, realmente, por um artista, e aí você tem o George Washington no meio ali. O nome dessa imagem, se eu não me engano, remete a algo como isso, né, do George Washington, eh virando quase que um deus, assim, de certa forma, e aí o George Washington ele tá centralizado, né, do lado dele tem a deusa da vitória e do outro lado a deusa da liberdade. E ali tem na faixa tá escrito uma frase em latim que significa de "out of many, one", que a tradução seria algo como "entre todos, um", que remete realmente a essa ideia de que os Estados Unidos é a grande nação e traz essa ideia de que as colônias ali, as 13 colônias, elas estariam se juntando justamente para formar essa grande nação. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do obelisco. O obelisco também foi um dos passeios que eu mais gostei em Washington, D.C. Essa atração ela é bem disputada. O ideal é você tentar agendar com bastante antecedência, né. Infelizmente eu não sabia que tinha que fazer esse agendamento online, e infelizmente todos os dias que eu estaria em Washington DC, os ingressos estavam esgotados. Então eu perguntei para a ranger, ela falou para que se eu acordasse cedo, no dia seguinte eu podia esperar na fila para tentar conseguir um ingresso de última hora, que eles fazem uma distribuição de última hora todos os dias, né. E eu acordei bem cedo, fui, eu quase desisti, só que eu fiquei esperando no lugar errado, eu fiquei esperando na entrada do obelisco, sendo que mais para baixo tem esse quiosque que é onde eles distribuem os ingressos. Quando eu percebi o erro, já era meio que um pouco tarde demais, a fila lá embaixo já estava grande, mas mesmo assim eu tentei a sorte e desci. E pessoal, vocês não vão acreditar, o ingresso ele acabou no cara na minha frente. Então, quando o cara da minha frente ia comprar, eles colocaram essa placa, que todos os ingressos já tinham sido distribuídos. E eu fiquei, assim, bem triste, mas algo aconteceu e me possibilitou, visitar o obelisco, e agora eu vou contar pra vocês essa história. Bom, pessoal, e como funciona? É por ordem de chegada, então, se é um passeio que vocês realmente querem fazer, se planejem para chegar lá, o mais cedo que vocês conseguirem. E cada pessoa tem direito a pegar 6 ingressos. Então, mesmo que não tenha muitas pessoas na sua frente, não necessariamente você vai conseguir os ingressos, né. Pode acontecer igual aconteceu comigo, que eu fiz a conta, contei o número de pessoas, tinha tudo para a gente conseguir os ingressos, mas no final não deu, porque acredito eu que muitas pessoas acabaram pegando mais de um ingresso, né. E quando acabou, eles fecham o quiosque e é isso, quem ficou para trás da fila tem que ir embora. E aí eu fiquei, assim, muito triste, porque, eu não sabia se ia dar
pra acordar cedo e aparecer lá de novo, em outros dias, né. Minha viagem já estava acabando, eu fiquei somente 3 dias em Washington DC, então eu fiquei meio que um pouco inconsolada, assim. E aí eu resolvi usar o banheiro. Lá tem um banheiro do lado do quiosque, eu resolvi usar o banheiro, e nisso veio um rapaz oferecendo ingressos. Esse rapaz eu tinha visto ele na fila, ele estava numa bicicleta, e o que que eu entendi, pessoal, eu não sei se esse rapaz ele é morador de rua, mas ele, pelo que eu entendi, ele fica na fila, ele chega cedo, ele pega os ingressos e ele tenta revender. Os ingressos eles não podem ser revendidos, está escrito a atrás, porque o governo dá de graça, né. Porém, eu acho que é uma forma dele conseguir arrecadar um pouco de dinheiro. E aí eu fui e falei eu chamei ele e falei: "Ó, realmente você tem os ingressos, né?" Ele falou: "Tenho". E aí eu falei assim: "Quanto que é?" Aí ele pediu $2. Aí eu não tinha, assim, $2 trocado, eu tinha uma nota de 5, uma nota de 1 e 25 centavos. Aí ele falou: "Ah, então me dá esse $1 que você tem, né". Aí eu fui, dei o $1, fui lá, peguei a moeda de 25 centavos, dei pra ele, e eu agradeci, abracei ele, e o ingresso que ele conseguiu era o horário das 9, se eu não me engano já era acho que 9h30 quando eu encontrei ele. E só que aí eu subi lá correndo, falei com o pessoal do Obelisco, a equipe do Obelisco, eles deixaram eu entrar na turma seguinte, né. E aí eu consegui visitar o Obelisco, então se vocês estiverem em Washington, acontecer alguma situação semelhante, não sei se esse rapaz vai estar lá, mas fiquem espertos, porque parece que essa é uma das estratégias que o pessoal faz para conseguir uma graninha, né, o pessoal que às vezes está numa situação mais delicada. E pessoal, uma última curiosidade que eu queria apresentar para vocês antes de finalizar o vídeo, é que o obelisco, não sei se vocês, conseguem reparar, vou tentar colocar uma foto, né, mas vocês podem perceber que uma parte dele tá de uma cor e a outra parte tá de outra, né. Os mármores não são da mesma cor. Isso se deu porque durante a construção faltou dinheiro, então eles pausaram a construção por um momento e depois retomaram. E aí quando eles retomaram, o mármore era de uma cor diferente. É bem, sutil, mas uma vez que comentam isso, aí fica bastante evidente. Bom pessoal, muito obrigada por tudo, eu acredito que vai ter um vídeo 3 de Washington DC, não deu para falar tudo nesse vídeo, e tenham todos uma ótima semana.